E aí, rapaziada, beleza? Até aproveitando para pegar o gancho do que a Vivian falou ontem a respeito do Mundial de Clubes, dessa nova edição, desse novo formato, que a FIFA quer ver se engrena, se os times europeus acabam se interessando mais a respeito dessa competição. O Palmeiras já garantido nessa primeira edição e com isso o tempo está aí para que a equipe possa se organizar, possa fazer um bom campeonato, enfim. Mas isso daí é conversa para outro momento. Porque toda vez que se fala em Mundial de Clubes, vem aquela velha brincadeirinha dos rivais, até porque é a única coisa que eles podem falar no momento, né? Enquanto a gente está aí empilhando títulos, alguns aí estão lutando para pagar suas contas, estão lutando para não cair, não estão se classificando nem em campeonatos estaduais. Bom, mas dando continuidade, toda vez que se fala de Mundial, se fala que o Palmeiras não tem Mundial, não tem Mundial. E nesse momento eu acho que é importantíssimo a gente contextualizar a questão da importância da Taça Rio de 1951 para a massificação do futebol como um esporte nacional. Muita gente esquece que o contexto da época era muito diferente do que acontece hoje. Por incrível que pareça, o futebol não começou na década de 90. Começou um pouco lá atrás, com fatores importantes, como também muitos fatores que são vergonhosos para a história do esporte. Mas isso aí é coisa para a gente poder falar em outros vídeos e, enfim, deixar isso daí um pouco mais para frente. O que nós precisamos falar hoje é sobre o que aconteceu no dia 16 de julho de 1950, que foi o Maracanaço. Existia toda uma expectativa em cima da Copa do Mundo do Brasil, porque foi o primeiro grande evento de massa relacionado ao esporte que aconteceu em território nacional. O mundo estava voltado para o Brasil. A seleção conseguiu uma comoção geral da população. Então, muita gente ávido, pensando que o Brasil seria o grande campeão da Copa do Mundo de 50, e o que aconteceu? Chegou lá, perdeu a final para o Uruguai. Isso deixou uma série de raízes profundas naquele público que acabou acompanhando tudo o que aconteceu lá em 1950. Tanto que algumas coisas até absurdas, como colocaram a culpa no Barbosa de um dos gols do Uruguai, e acabaram dizendo que depois disso criou-se aí um estigma de que o negro não servia para ser goleiro. Inclusive membros da imprensa diziam isso abertamente, algo que é um absurdo, enfim. E chega 1951 e a FIFA decide fazer um Mundial de Clubes aqui no Brasil. A gente pode falar que é um Mundial de Clubes porque reuniu a nata do futebol mundial. Vou pegar até uma colinha aqui, ó, mas participaram o Vasco da Gama, que era o campeão carioca de 50, o Sporting, campeão português, o Áustria Viena, campeão austríaco, o Nacional do Uruguai, campeão uruguaio, Palmeiras, campeão paulista, o Juventus, campeão italiano, a Estrela Vermelha, campeã da Copa da Iugoslávia, e também o Nice, da França, que foi o campeão francês daquela temporada. Então, reuniram os principais clubes do mundo que participaram de uma competição organizada pela FIFA e que o Palmeiras acabou conquistando esse título. Na época, quem pegar a própria edição da Gazeta Esportiva um dia após, ou mesmo comprar essa edição que o Palmeiras lançou agora, né, uma cópia desse jornal antigo, que sai baratinho, é bem legal, até tenho aqui no meu arquivo, fala que mais de 1 milhão de pessoas aguardavam o Palmeiras em São Paulo após o título. Eu vou falar, ué, mas tinha 1 milhão de palmeirenses nessa época? Talvez não tinha, talvez tinha, é uma coisa que é muito subjetiva, mas mesmo o número das pessoas acaba sendo subjetivo, né? Porque a imprensa fez o seu cálculo naquela época e nós não sabemos como. Mas o importante é dizer o seguinte, que existia um grande número de pessoas que ficaram com a alma lavada, se sentiram vingados após o Palmeiras ganhar a Copa Rio de 51. Por quê? Graças àquelas raízes de tudo que aconteceu na final da Copa do Mundo de 50. Então o Palmeiras, ele vingou o Brasil.
Vamos falar, mas como que São Paulino, corintiano, você mesmo falou a respeito da rivalidade que existia na época. Existia rivalidade, porém era muito diferente do que é hoje. Então por isso que muitos historiadores dizem que outros torcedores acabaram comemorando esse título porque foi visto como um título do Brasil e não simplesmente um título do Palmeiras. Isso daí é bem interessante da gente dizer, que o Palmeiras acabou sim representando o Brasil naquela situação, e esse título, a Copa Rio de 51, foi importantíssimo para que o futebol continuasse crescendo aqui no Brasil. Chegaria no mesmo patamar que é hoje se o Palmeiras não tivesse ganho? Talvez sim, mas talvez demoraria um pouco mais. Teria que acontecer mais alguns grandes eventos para poder fortalecer tudo o que vinha acontecendo na época em relação ao futebol. Então, gente, acho que é importante deixar claro mais uma vez que o futebol não começou na década de 90 e que o Palmeiras tem sim uma parcela importantíssima em tudo que acontece hoje. Porque a Copa de 51 trouxe sim vários fatores positivos para o crescimento do futebol brasileiro. Quem quiser saber mais, YouTube tem bastante material. Também lançado um tempo atrás essa revistinha aqui, ó, que é bem legal, até porque vem com a réplica da medalha da Copa Rio de 51. Então, fonte de pesquisa tem. E se é mundial, se não é mundial, o que importa é isso que eu disse. O peso da Copa Rio na história do futebol brasileiro. Isso daí a gente não pode apagar. Esses tempos atrás, o próprio Jorge Nicola falou uma frase que eu achei bem interessante, que ele falou que o título é importante para quem vive. E realmente pode ser. Talvez a Copa Rio de 51 não seja tão importante para uma pessoa de 45 anos, como, por exemplo, o Paulista de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. Porém, isso não pode tirar o mérito daquele plantel que enfrentou as maiores equipes do mundo e trouxe para nossa sala de troféus um título que, na minha opinião, é o mais importante conquistado por uma equipe brasileira até hoje. Tá joia? A gente vai estar falando aí nos próximos dias da próxima rodada do Campeonato Paulista, aí da semifinal, Palmeiras e Ituano. A Vivian também deixando as opiniões dela por aí. E é muito importante que vocês participem, deixem suas opiniões, curtam, compartilhem, enfim. É um canal democrático e nós estamos aqui para poder trocar aquela ideia com vocês, tá joia? Até mais, galera!